Vou falar hoje com vocês sobre as minhas experiências com cólicas de bebê. Como vocês sabem, eu tenho 2 bebês, né? Eu tenho o Heitor e tenho o Arthur. O Arthur, né, acabou de nascer, tá com 4 mesezinhos, tá recém-nascido ainda. O Heitor não, o Heitor já é um bebezão, já tem 3 anos, então são fases completamente diferentes. Mas hoje eu vou compartilhar as experiências que eu tive aqui com o Arthur, gente, com relação a cólicas, porque o Heitor, graças a Deus, eu não tive problemas de cólicas com o Heitor, né? Já com o Arthur, não esperava por essa. Fui realmente, gente, pega de surpresa em relação a essa questão de cólicas, tá? E vou dizer pra vocês, não é fácil, gente, nossa, foi uma tormenta realmente, de fato, lidar com as cólicas do Arthur aqui em casa, né? Não sozinha, eu e meu marido, graças a Deus, meu marido ajuda muito e é muito importante o papel do pai nessa hora, eu vou falar pra vocês, porque se fosse eu sozinha, eu não teria dado conta do recado não, hein, gente? Porque foram situações muito complicadas. E o mais inusitado é que o Arthur, ele apresentou cólica, gente, desde o 3º dia de vida. Só foi sair do hospital. Chegou em casa no dia após, foi no 4º dia, né? Eu saí logo do hospital, que o meu parto foi normal, então eu fiquei lá, foram 3 dias no hospital para só cumprir o protocolo, porque logo o parto mesmo já estava muito bem, mas tinha que cumprir todo o protocolo do hospital. Então, no 4º dia, no primeiro dia do Arthur em casa, ele já apresentou cólicas. Olá, pessoal! Olha aqui mais uma vez, eu a Baianinha, mais um vídeo tutorial para vocês. Então, pessoal, tá aqui o meu Arthur, né, já para colaborar com o meu tutorial aqui hoje. Gente, essa posição que eu tô segurando o Arthur agora, né, vejam que essa posição lateralzinha era essa forma aqui. O único jeito, gente, que ele parava mais de chorar, sabe? Aliviava o choro, porque o choro dele era um choro desesperador. E quando eu colocava ele nessa posição, ele parava, né, mais o choro desesperador e ficava mais naquela questão do gemido, né? Só no gemidozinho. E eu aqui, gente, ó, não balançava muito. A gente tem mania de balançar o bebê, mas esse balançado muitas vezes na hora da dor incomoda. Então, isso eu percebia com o Arthur, tá, gente? Então, o que eu fazia? Segurava ele bem quietinha nessa posição, em pé. Ele só gostava que eu ficasse em pé com ele e massageava assim, certo? Então, assim, dessa forma, o Arthur, ele se acalmava bastante. O choro imediatamente já sanava mais daquele choro desesperador e ia para os gemidos. Ele ficava gemendo e eu aqui, ó, massageando. Gente, porque é um tempo mesmo, as cólicas, elas têm um tempo de duração. Isso eu fui percebendo a cada cólica que ele sentia, que sempre tinha a mesma durabilidade. A princípio, como eu falei para vocês, elas duravam bastante tempo, duravam cerca de 30 minutos, e eu ficava ali daquela forma como o Arthur, retornava depois de mais de 2 horas normalmente, que era justamente o tempo da mamada, porque como era mama exclusiva, ele mamava a cada 2, a cada 3 horas. Eu não seguia muito a risca, o ideal é 3-3, eu não seguia muito a risca 3-3. Muitas vezes, em duas ele já estava mamando. E todas as vezes que ele mamava, eu colocava para arrotar, tá bem? Sempre colocava em posição de arrotar, que é essa aqui, tá? Ele arrotava bem, sempre arrotou. Algumas vezes que não, normal, gente, às vezes arrota, às vezes não arrota. Então, assim, mesmo arrotando, ele sentia cólicas, mesmo assim. Então, era sempre assim, alternava a mamada, né? Era uma mamada, uma cólica, mamada, cólica. E aí eu já sabia, quando vinha a cólica, eu colocava ele nessa posição e eu aqui massageava a barriguinha, aliviava. E aí, gente, o outro segredinho que eu vou mostrar pra vocês. Quando o Arthur finalmente, gente, aliviava bastante do choro, que entrava, como eu falei pra vocês, naquele período do gemido, aí eu colocava ele nessa posição assim. Eu digo que eu esperava ele realmente, de fato, se tranquilizar mais, porque quando ele tá com aquele momento do pico da cólica, ele não aceitava muito bem essa posição. Então, quando eu via que começava a aliviar, aí eu colocava ele nessa posição, deitadinho, e eu puxava as perninhas pra cima. Quando eu fazia isso, ele já começava a sentir um grande alívio,
tá? Eu ficava com as perninhas alguns tempos assim, estendida pra cima, e ele fazia cocô, e era impressionante, era fazer o cocô, gente, e a cólica, ela realmente ia de vez embora. Algumas vezes eu ainda, né, insistia em ficar com perninhas pra cima, e aí como tava ali ainda bastante gemido, eu abaixava um pouco as pernas e massageava mais uma vez a barriguinha, sempre massageando a barriguinha. Sempre massageava, que era o que ajudava a aliviar bastante a dor. Então, como é que é essa massagem? Eu normalmente, ó, eu aprendi no hospital, sempre tá puxando assim para baixo, para cima, movimento dos dedos para baixo, movimento dos dedos para cima e também movimentos circulares. Sempre aqui próximo do umbiguinho, tá? Eu vou tirar aqui a roupinha, vou colocar um umbiguinho à mostra para ver se fica mais fácil de vocês perceberem esses movimentos como eu mostrei pra vocês aqui em cima da fraldinha, né? E o ideal é sempre, gente, puxar, né, a roupinha e fazer realmente de fato na barriguinha. Então aqui, ó, movimentos circulares, eu fazia assim, ó, aliviava bastante. Esse movimento pra baixo e pra cima, pra baixo, pra cima e depois movimentos circulares. Tá vendo? Isso aqui ajudava a aliviar bastante. Então, eu fazia isso, puxava a perninha pra cima, segurava, né, perninha pra cima. Aí, eu vinha aqui, ó, fazia assim, ele fazia cocô. Uma outra dica também pra fazer o cocô, porque quando faz o cocô, a gente realmente ajuda. Então, essa outra posição aqui, gente, ela também ajuda bastante, tá? Então, algumas vezes eu segurava o Arthur nessa posição com as perninhas esticadas para cima e segurava ele até ele conseguir completar todo o cocô, tá? Então, como repito para vocês, quando ele fazia cocô, de fato, aí sim aliviava todas as cólicas. Aí vai as diquinhas agora de como fazer sanar essa dor. Uma coisa que também é importante vocês saberem, gente, manter somente a amamentação para o bebê. Eu sei que, né, existem situações fora a parte, as mamães que não conseguem amamentar não vão se sentir a pior mãe do mundo por isso, não, tá, gente? Agora, se tem como, né, se você não tem nenhum problema e você vai conseguir amamentar o seu bebê, amamente, porque a amamentação faz todo o diferencial. Eu digo isso porque com o Heitor, a gente não teve problemas de cólica, o Heitor também, ele foi só mama, teve todo o período da amamentação até os 6 meses, né, com mama exclusiva. Ele não passou por nenhum tipo de problema com cólica. Porém, quando eu tentei introduzir uma fórmula, eu digo tentei porque assim, eu nunca dei de fato leite artificial para o Heitor, com recorrências. Mas o leite a gente comprava para caso de emergência, tipo, eu tive que me ausentar, eu demorei no trabalho, ou situações do tipo assim, para que ele não ficasse com fome, tinha que ter lá a lata do leite para que ele pudesse, né, tomar o leite e não ficar com fome. Não só contar realmente, de fato, com o meu leite do peito, porque lá no Brasil eu não sabia tirar leite, né, do peito. Aqui em Portugal, eu já aprendi a tirar leite do peito, depois eu vou fazer um vídeo também passando essas dicas para vocês, tá? Senão eu teria feito isso lá no Brasil, mas não. Eu tentei introduzir o leite artificial em casos da minha ausência. E porque também o Heitor, gente, não pegou mamadeira de jeito nenhum, que é o biberon aqui em Portugal. Gente, eu tô sempre falando os dois dialetos, porque, né, eu tô com os dois públicos me acompanhando. Graças a Deus, gente, continua me acompanhando aí, tá? E dá o like aí no meu vídeo se estão gostando, certo? Mas pra você que tá chegando no meu canal aqui agora, gente, eu sou de Cléia Baianinha, seja muito bem-vindo, tá? Já comenta aí como os meus seguidores já comentam de costume. Cheguei, Baianinha, pra eu saber quem é você que tá chegando aqui conosco agora. E se inscreve, gente. Se inscreve no canal, ativa esse sininho aí, tá? Pra estar recebendo as minhas notificações, porque eu tô sempre gravando muita novidade aqui de Portugal, com os meus vlogs de família, e também sempre gravo, gente, algum tutorial, assim, de maternidade, coisas que acontecem aqui comigo, que são úteis pra mim, que eu acho que possa interessar pra vocês, eu gravo ensinando também, então acompanha aí, e se já tá gostando do vídeo, já deixa aquele like, gente, das minhas experiências que eu tô compartilhando com vocês. Mas voltando, então, gente, o que que acontece? O Arthur já tô trabalhando isso aqui, de introduzir o biberon, de introduzir a mamadeira para ele, mas o Heitor era só na colherzinha mesmo. Então, o que que acontece? Teve que ser,
né, o leite artificial, eu não sabia tirar o leite do peito. E quando eu introduzi, gente, o leite artificial para o Heitor, ele sentiu, sim, um desconforto intestinal muito grande, que eram justamente as cólicas. Então, quando eu digo assim, o Heitor, ele não sofreu com cólica, como o Arthur sofreu, que foi realmente aquela recorrência, gente, dos primeiros meses de vida até o 4º mês. De fato, ele só veio sanar, foi sanando assim, gradativamente, sabe? Foram 3 meses intensivos, a gente sofrendo todos os dias com cólicas, e depois isso foi reduzindo os dias até semanas, até que realmente, de fato, elas sumiram. No 4º mês eu não tive mais problema nenhum de aparecimento de cólicas nele. E isso o médico nos alertou e falou que isso seria uma recorrência mesmo dos primeiros meses de vida até os 6 meses, ele disse que seria comum. Então, gente, por isso a importância da amamentação. Porque quando você amamenta e o bebê ele tem cólica, pode ter certeza, se você for dar leite artificial, vai ainda ter 2 choques aí, né, de desconforto, porque o leite materno, ele de fato, ele é milagroso, gente. Ele é totalmente preparado em todos os sentidos para o bebê, em termos de temperatura, em termos do que ele precisa. Gente, a mágica, ela é tão assim que eu fico encantada, que até a produção do leite que a gente produz no seio é a quantidade exata do que o nosso bebê precisa. Isso eu vim entender agora quando eu aprendi a fazer a ordenha de leite, né, para fazer armazenamento, que eu tô nessa fase já aprendendo, depois eu vou compartilhar com vocês. E é o que eu percebo, né, porque a gente aprende a calcular a quantidade de leite exata que a gente precisa tirar para dar ao bebê. E normalmente, gente, a produção do leite que eu é sempre a mesma quantidade daquela mamada dele, entende? Então isso aí a gente vai ver mais para frente. Mas voltando, por isso a importância, gente, o aleitamento materno é tudo. Mantenha o aleitamento materno. Se o seu bebê tem problemas com cólica, principalmente é mais uma razão para que ele não tenha ainda mais um agravante, mais uma, né, algo ali que vai causar mais algum tipo de desconforto para ele. Então, o Arthur, eu mantive a mama, aleitamento materno exclusivo, e sim, tive alguns medicamentos que foram passados pelo médico, mas é aquela situação, ele receitou já avisando para mim, mãe, isso daqui não vai curar, ou seja, as cólicas, ela não tem cura, sabe? Os medicamentos é para alívio, é alívio da dor, mas ela vai voltar, né? Até que por ele mesmo, o organismo dele, com o tempo, é que vai ser amadurecido e vai chegar um momento, como aconteceu, que ele não sente mais as cólicas, graças a Deus. Então vamos às dicas, gente? As dicas são conversar com o médico, certo? Para que ele possa receitar medicamentozinhos, como receitou o médico do Arthur, receitou para ele, medicamentos que venham a ajudar, né, a sanar essa questão das cólicas. Eu não vou citar nomes de medicamentos, porque assim, eu achava que o medicamento do que o Heitor, né, tomou foi milagroso naquele momento que eu introduzi, né, a questão do leite, que ele teve desconforto. Mas aí eu tentei o mesmo medicamento para o Arthur, já não foi o mesmo efeito. Então, gente, o ideal é conversa com o médico ele vai receitar o medicamento, você vai perceber em casa se está fluindo efeito ou não, conversa novamente com o médico, ele vai receitar outro, enfim, sempre uma conversa com o médico e vai fazendo o teste, né, daquele medicamento que realmente vai fluir um bom efeito para o seu bebê, entende? Então, e sabendo que não vai curar, é só realmente a questão do alívio. Entre o medicamento, existem também, gente, que, nossa, foram milagrosas essas dicas que eu vou passar para vocês agora. Nada de ficar jogando o bebê para um lado para o outro, descontrole de choro. Não, gente, foi a pior coisa que eu fiz. Nossa, que erro. Eu fico me culpando por isso, sabe? Porque eu ficava descontrolada, nervosa, não sabia o que fazer, empurrar pro William, o William descontrolava. Não, papai e mamãe. Nesse momento, o bebê precisa dos dois, controlados, calminhos, porque a melhor forma é, gente, vou pegar esse urso aqui, abraça seu bebê, naquele momento ele tá com dor, ele tá chorando, você tem que estar calmo e dizer, meu filho, vai passar, né, mamãe tá aqui, para que ele sinta confiante, deixa quietinho, o mais quietinho possível, porque qualquer balançado, gente, vai, claro, né, aumentar mais a questão da dor. Então, assim,
É o conselho que eu dou, porque eu me frustrei bastante, cometi esses erros e eu me culpo até hoje, né, de no início ter ficado tão frustrada. Então, o segredo é manter calma, ele tá com dor, tá, né, e acontece, infelizmente, fazer o quê? Dá desespero na gente, a gente não queria passar por isso, mas já que tem que passar, já fica preparada psicologicamente sempre para aquele momento de que o seu bebê tá com sofrimento e que você vai ter calma para naquele momento acolhê-lo da melhor forma possível e pensar as melhores formas de ajudá-lo a sanar essa dor, tá bem? A gente achou assim que não fosse, porque eu lendo sobre o assunto, sempre as informações que a gente tem é que esse tipo de situação vai acontecer no bebê após os 15 dias de vida, ou seja, após a terceira semana de vida, mas de fato o Arthur ele apresentou cólicas muito cedo, já no 4º dia de vida. Depois, quando a gente já foi entendendo que aquilo se tratava de uma cólica, eu busquei estudar mais, ler mais, para poder lidar com a situação. Vou passar para vocês todas as dicas, né, de como eu tive que percorrer aqui para estar lidando com essa situação que não foi fácil. Primeira situação, gente, como eu já disse, a importância do pai nessa hora é muito grande, porque a gente precisou revezar, porque as cólicas do Arthur, elas demoravam bastante tempo para passar. Então, eram noites e noites, e o mais incrível é isso, gente, o mais espantoso é que elas vêm justamente no período da noite. E pronto, não foi fácil perder noites, né? A gente tem que se preparar bastante para isso. A princípio, eu cometi muitos erros. Vou falar um erro para vocês que eu cometi, para que vocês tomem, gente, sempre a minha experiência como referência, né? E que não cometam os mesmos erros que eu cometi, né? Já fica a diquinha. Gente, no início, como a gente realmente não tinha noção de como lidar com esse tipo de situação, porque como eu falei, o Heitor, ele não teve cólicas, a gente ficava muito, tanto eu quanto meu marido, os dois, aflitos, né, sem saber o que fazer. E a gente acabava passando toda a nossa aflição ainda mais para o Arthur, que estava ali sentindo dor e, né, chorava, e a gente ficava naquela situação de descontrole um com o outro, a gente jogava o bebê para um lado, aí jogava o bebê pro outro, aí eu segurava, aí não conseguia, aí eu passava pra... E ficava nesse... nossa, gente, depois eu ficava tadinho do Arthur, senhor. Ele tava com dor e a gente fazendo ele de peteca, jogando ele pra lá e pra cá. Imagina a situação, você com a dor, né? Você quer ficar quietinho num canto e não para um lado pro outro, para um lado pro outro. Então esse foi um dos erros gravíssimos que a gente cometeu logo de início com o Arthur e que não funcionava mesmo. A gente não conseguia fazer passar a dor de qualquer forma. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado mais dessas diquinhas de hoje. Se gostaram, gente, não esquece de deixar o comentáriozinho aí embaixo, tá? Passa um feedbackzinho que a gente fica feliz em saber. Eu fico muito feliz em saber quando eu ajudo, tá? Então, coloca aí o comentário para eu saber se eu consegui ajudar alguém passando as minhas dicas, né, Arthur? E diga assim, gente, se inscreve no canal da mamãe, tá? Dá o like. A mamãe precisa do like e precisa que vocês se inscrevam no canal para que o canal continue crescendo, que nem eu tô ficando grandão, tá? Um beijo, gente. Dá beijo, filho. Beijos. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu? Fica aí a dica, gente, para mais esse vídeo de hoje. Um beijo da Baianinha. Até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Fui!